Eu não sei se vocês conhecem aquele portal O Antagonista. É o site do Diogo Mainardi, daquele rapaz que fica toda hora assim, e de um outro chamado Mário Sabino, que é um careca. E também são os grandes puxa-sacos do Sérgio Moro. O Moro tá lá e divulga seus textos, enfim, é a grande plataforma política do Sérgio Moro. Mas o Antagonista, ele fez um texto, foi escrito pelo Mário Sabino, que é um texto pertinente que eu gostaria de trazer alguns pontos aqui para vocês, porque corrobora aquilo que nós falávamos aqui no canal, sobre o Bolsonaro, sobre a vacina, o plano macabro de Bolsonaro de sacrificar vidas humanas para conseguir prosperar eleitoralmente em 2022. Eu quero trazer esse texto para vocês, eu vou ler aqui uns trechos e vou criticar, porque, claro, o Antagonista critica o governo Bolsonaro e João Dória onde deveria elogiar, mas isso aí é um outro ponto e eu vou chegar lá quando for o momento apropriado. Mas já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta dos vídeos aqui. Mas vamos lá. O Mário Sabino começa da seguinte forma. Enquanto diferentes países já anunciaram que começarão a vacinar as suas populações a partir de janeiro e terminarão até meados de 2021, no máximo, a fim de evitar uma terceira onda de Covid, o governo de Jair Bolsonaro divulgou que a imunização no país terá início em março do próximo ano e se estenderá até o fim do ano que vem, com o uso preferencial da vacina comprada pelo governo federal, a da AstraZeneca, que é da Oxford, e sem alcançar toda a população. Só pode ser um plano para matar ainda mais brasileiros de Covid, o último capítulo das sabotagens perpetradas contra o combate à doença, como disse o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. O plano de vacinação que parte da existência de uma única vacina e de um cartorialismo criminoso. Propor que iniciemos a vacinação em março e que no máximo alcancemos um terço da população em 2021 significa não realizar nenhum mínimo esforço de tentar oferecer alternativas à população. É uma pública capitulação, é um crime. Mas nós sabemos por que isso acontece, porque Bolsonaro precisa do vírus para ser eleito. Ele não sabe se vai conseguir o renda cidadã, a extensão do Bolsa Família. Ele não sabe se vai conseguir isso. O Onyx Lorenzoni estava trabalhando, começou a falar novamente de Renda Brasil, está sendo ameaçado de ser demitido, talvez seja demitido nas próximas horas. Vamos esperar. Porque o Onyx Lorenzoni nós sabemos que é um ministro incompetente. E há essa dificuldade. Sem o auxílio emergencial, o que faz Bolsonaro? O que vai fazer Bolsonaro para ser reeleito? Com o incapaz do Paulo Guedes, que não pode ser demitido, nós não temos uma pujança econômica. Nós vamos crescer em W. Que papagaiada do Guedes. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Então, sem desempenho econômico para satisfazer o mercado, Bolsonaro apela para o lado populista. Só que para conseguir isso ele precisa do auxílio emergencial. A lógica aqui no Brasil é o inverso do que aconteceu nos Estados Unidos. Fique claro isso para você. Nos Estados Unidos, a pandemia derrubou Donald Trump. No Brasil, a pandemia é o que vai eleger Bolsonaro. Por isso que ele gosta tanto do vírus. Ele se beneficia do vírus e ele quer que o vírus continue matando as pessoas. O crime começou com a negação da gravidade da pandemia e continuou com a recusa de traçar uma estratégia nacional de enfrentamento da Covid. Agora chega ao seu ápice com o anúncio de que a imunização em nível nacional será feita parcial e tardiamente, em mais uma demonstração de que a picuinha política do presidente da República com o governador João Dória se sobrepõe ao interesse público. Porque o que acontece? O Bolsonaro não pode voltar atrás. Não tem mais jeito. Porque ele falou tanto, aquela política do confronto que nós falamos, explicamos aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, esse livro aqui é o livro que nós escrevemos no canal. E eu explico essa política do confronto. O Bolsonaro falou tanto, mas tanto, que ele não pode mais voltar atrás. Porque qualquer coisa que ele fale agora, ou vai ser visto como uma fraqueza, por parte dos eleitores dele, que não querem um presidente fraco, porque vai parecer que ele cedeu ao sistema e o Bolsonaro precisa manter a imagem de ser o antissistema, ou ele vai parecer contraditório e está querendo enganar todo mundo, igual quando ele falou que nunca tinha dito que a Covid-19 era uma gripezinha e começou a chover vídeo na internet mostrando que ele estava mentindo. Então ele está numa situação muito complicada e ele não tem inteligência e conteúdo para sair dessa enrascada. Ele vai ter que ir com isso até o fim, por isso que ele está perdido e vai morrer abraçado com essa idiotice. Pode-se criticar o governador, no caso de São Paulo, pelo tipo de exploração que ele fez da Covid, mas João Dória está coberto de razão ao expressar a sua indignação, seja calculado ou não. Onde está aqui? Se o governo federal tiver juízo, competência e entender que mais de 600 brasileiros morrem por dia pelo coronavírus, com essas doses da Coronavac, poderá também oferecer a imunização para toda a população brasileira de São Paulo e de outros estados do país. E aí ele continua falando. A essa altura está claro também
que tanto o governo federal como o governo paulista erraram. Aqui é o erro do antagonista que eu falei para vocês no começo. A esta altura está claro também que tanto o governo federal como o governo paulista erraram ao privilegiar a compra de vacinas de laboratórios que se dispuseram a transferir tecnologia. Isso é um erro do antagonista e eu vou explicar o porquê. Deveríamos ter entrado à mesa na fila dos compradores das vacinas da Pfizer e da Moderna, empresas que manterão a exclusividade do seu know-how. Isso é uma bobagem que o antagonista falou. E eu vou explicar o porquê. O que acontece? Com a transferência de tecnologia, a tecnologia para a produção da vacina agora é nossa. Então, caso haja uma nova onda da vacina ou a Covid-19 se torne endêmica, o que alguns estudos mostram que isso vai ser, o que é endêmica? Todo ano nós vamos ter picos da doença. Porque aparentemente os anticorpos das pessoas caem, então é necessário uma nova dose de vacina anualmente. É o que tudo está indicando. Se isso for de fato comprovado, é importante que a gente tenha uma base tecnológica para fazer todos os anos a produção da vacina sem depender, claro, de compras e vendas, transações com laboratórios com interesse privado. Porque se eu ofereço X e o Brasil oferece X e a Argentina oferece para a Pfizer 2X, a Pfizer vai vender para a Argentina e nós ficamos desabastecidos. Então é importante que a tecnologia fique retida no Brasil. Esse é um ponto positivo tanto do governo estadual quanto do governo federal. Agora, o antagonista está falando bobagem. Essa tecnologia precisa ficar retida no país porque é um interesse público e é uma questão também estratégica. Então o antagonista aqui falou bobagem, como muitas vezes eles falam. Deixamos de fazê-lo e agora hesitamos em aceitar a última oferta da Pfizer, ao contrário do México e outros países latino-americanos. Durante uma pandemia mortífera, o mais importante é ter imunizantes, não a capacidade de fabricá-los. Bobagem, o que o antagonista está falando. É claro que eles não entendem absolutamente nada de tecnologia, porque se eles entendessem, não falariam uma asneira, como eles estão falando aqui. Durante a pandemia mortífera, o mais importante é ter imunizantes, não a capacidade de fabricá-los. Com todo respeito à Fiocruz e ao Instituto Butantan. O nacionalismo, porém, vem falando mais alto. A estupidez mata, e mata também a estupidez do antagonista. Porque esse ponto, tanto do Dória quanto do Bolsonaro, estão certos. Porque no ano que vem, quando nós tivermos outros picos da doença, ou mutações do vírus, é necessário que a gente, caso ocorra, né, esperamos que não, mas é necessário que a gente tenha tecnologia para produzir a vacina ainda mais rápido. Então o antagonista falou bobagem, a crítica ao governo Bolsonaro é coerente, mas esse finalzinho aí com relação à transferência tecnológica, obviamente é uma bobagem. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe, e é interessante que mais pessoas começaram a perceber também, e inclusive do espectro da direita, que Bolsonaro se beneficia com o vírus e quer que o vírus prospere. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe e me siga no Twitter, @profileoficial.